Ele é um pouco complicado devido à forma que eles falam. Né? Muito texto. Todos os contratos de trabalho, se for para me assinar, eu vou precisar de uma ajuda de um advogado da área trabalhista. Não. Por que não? Tá meio bagunçado, né? Tá meio confuso, muita informação. Na verdade, assim, para a comunidade, eu acho para a pessoa que o direito ele foi feito para as pessoas em si. Então, a interpretação ela acaba sendo muito restrita. Solucionar essas questões jurídicas pensando no ser humano, descomplicar o famoso juridiquês, simplificar os longos textos e dar autonomia ao cidadão para que ele possa entender um processo judicial. Esses são alguns dos objetivos do Legal Design ou Visual Law, a aplicação do design aliada ao direito. O que é Visual Law? É levar o design para o direito para melhorar a experiência com a informação jurídica. Pensar em novas formas de se comunicar de uma forma mais acessível nos documentos. E aí entra o Visual Law, ou direito visual. Esse nome Visual Law acabou pegando, ele é muito usado no Brasil, lá fora não tem a mesma, o mesmo glamour que pegou aqui, né? Mas são nomes diferentes para as mesmas coisas. É melhorar o consumo da informação jurídica. O legal design é tudo que a gente pode mapear a nível de problemas dentro do mercado jurídico e a gente pode chegar em várias soluções. Melhora de ambiente, pensar em novas formas de cobrança mais adaptadas àquele nicho específico de usuário, pensar em novos fluxos de trabalho dentro de departamentos jurídicos que gerem um pouco mais de agilidade. Enfim, a gente vai traçar um mapa daquele usuário e entender qual é o perfil. Depois a gente vai mapear quais são os problemas que existem ali, pensar nas soluções e aí sim criar um protótipo, criar um modelo para a gente poder validar com esse mesmo usuário, né? O famoso antes e depois. Primeiro a gente vai mapear os problemas, tenta elaborar uma cláusula, alguma coisa de uma forma diferente, e depois a gente vai validar com esse usuário para ver se aquilo de fato está ou não mais acessível para ele. O design, ele tem um jeito muito diferente do direito. Talvez essa seja a grande beleza da junção dos dois, né? Os dois existem para resolver problemas, mas olham problemas de um jeito diferente. Enquanto no direito a gente encontra 1 milhão de soluções rápido e tem a preocupação de blindar, né, o cliente, blindar a situação, proteger, o design anda muito no campo da experimentação, dos testes, aonde o erro é possível e testando, prototipando, fazendo o tempo todo. Então, com isso, a gente ganha muito mais agilidade, a gente ganha muito mais compreensão, porque aquele vai e volta, e é aquela velha história de que o jurídico é sempre o gargalo, porque a gente nunca consegue entender, a gente conseguiu quebrar isso através de um processo de legal design, aplicação de técnicas de visual law, e a gente recebeu um feedback super positivo da empresa de que, olha, tempo para a gente é dinheiro, como é para todo mundo, mas para uma startup especificamente, que em 3 meses muita coisa pode acontecer, eles conseguiram a assinatura do documento em 3 dias. E isso a gente pode conseguir em qualquer documento jurídico, né? Primeira coisa que eu tenho para te dizer é comece logo. Comece pequeno, né? Comece de forma experimental, mas comece logo. Faça junto com outras pessoas. Procure, né, dentro da sua equipe aí, chamar outras pessoas para colaborar. Quanto mais diversa a sua equipe for, melhor. É muito importante você envolver algum designer nesse trabalho. Essa nova forma de gestão trouxe mudanças ao universo jurídico advocatício e também atingiu o poder judiciário, a começar pela Justiça Federal, com a criação de laboratórios de inovação e centros de inteligência que utilizam o conceito do legal design desde 2017, e a Justiça Estadual com o desenvolvimento de projetos como o Descomplica, lançado em 2020 pela Comissão de Inovação do TJRS, o InovaJus, um canal focado
focado em textos curtos e utilização de recursos do Visual Law. Nós temos no âmbito da JUF, da nossa associação, um fórum destinado à administração e à gestão estratégica da Justiça Federal, um fórum chamado FONAGE, e eu faço parte da organização desse fórum desde o seu surgimento no ano de 2016, se não me engano. E aí o tema da inovação pressupõe a aproximação com o pensamento do design. Nesse fórum, nós começamos lá em 2016, começar a debater vários temas sobre gestão estratégica, sobre inovação, sobre gestão participativa. Naquele momento eu enxerguei que haveria uma possibilidade de nós criarmos esse espaço dentro do judiciário para que nós tivéssemos um ambiente que fosse democrático, que permitisse ao magistrado e ao servidor construir parcerias, dialogar com a sociedade e também ter uma nova forma de fazer e de pensar o serviço público. E aí o laboratório é justamente esse espaço, eu costumo dizer que é uma espécie de espaço de fala e escuta, em que você é estimulado a agregar valor ao serviço judicial. E esse estímulo se dá justamente com a ênfase à aplicação de métodos baseados no pensamento design. Nós criamos o primeiro espaço, o primeiro laboratório de inovação do judiciário, do Brasil com certeza, não, da América do Sul também, mas não encontramos nenhum outro do judiciário no mundo naquela oportunidade, então era algo realmente desafiador. Ele foi o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário e seu pioneirismo abriu as portas para um novo modo de gestão, dando espaço a novas ideias, desburocratizando procedimentos, incentivando a colaboração e, principalmente, criando e aprimorando serviços com foco no usuário. Então, a ideia de a gente criar laboratórios para isso, como um lugar seguro, uma espécie de porto seguro, de fato, um local de fala e escuta, em que você possa ali exercer a sua criatividade, expor suas inquietudes e, nesse sentido, desenvolver projetos que rompam com o status quo, é o objetivo do Legal Design. Então, quando eu pensei no laboratório, era para pensar como é que a justiça poderia se aproximar mais do cidadão. E lá em 2018, a gente desenvolveu várias novas ideias, e uma dessas ideias era o Fale com a Ju. E foi evoluindo, acabou que a gente teve um chatbot para primeiro atendimento, um chatbot para explicações sobre o processo eletrônico e um outro sobre dúvidas em geral. Então, foi muito bom. Sem isso, a gente não teria condições de atender tanta demanda. Nós sabemos que visualmente as nossas sentenças, nossas decisões, os processos, muitas vezes eles são de difícil análise do público externo, né? Então, quem não é da área jurídica tem uma dificuldade muito grande de ter compreensão em relação aos nossos julgamentos. Então, a justiça ela precisou mesmo se atualizar para acompanhar o que está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente vai largar, né, ao que funciona na justiça, em matéria de leis, isso vai continuar da mesma forma, mas se a gente pode facilitar o acesso, se a gente pode agilizar a prestação jurisdicional, é isso que a gente quer. A gente começou a perceber que o mundo todo e a sociedade em geral se comunica de forma muito mais eficaz do que o modo como nós nos acostumamos a fazer esta comunicação. Então, o que nós percebemos no âmbito da Comissão de Inovação, e já muito se falava nisso no nosso grupo de Núcleo de Inovação e Administração Judiciária da Escola da Magistratura, a necessidade de haver uma simplificação, no sentido não de tornar as coisas mais superficiais, senão de descomplicar aquilo que pode ser mais simples. Eu não tenho dúvida de que muito do que se busca, o que a gente diz em relação à paz social, tem a ver com a comunicação. A forma como a gente olha o outro,
a forma como a gente escuta o outro. E isso faz toda a diferença, essa busca por uma linguagem acessível, por uma linguagem humanizada, para que todos nós alcancemos algo que eu acredito que muitas vezes está mais perto do que a gente imagina que realmente está. Uma das vertentes, vamos dizer assim, do nosso projeto Descomplica é mostrar às pessoas que há outras portas no tribunal. Por isso se chama projeto multiportas. Uma segunda vertente do Descomplica é simplificação da linguagem. Ou seja, não só nos documentos que as pessoas recebem, mas também nas próprias comunicações internas do tribunal. Também nessa questão de inovação, nós começamos as audiências virtuais pelo WhatsApp, no período da pandemia, tudo tentando melhorar essa forma de comunicação, que é o que Legal Design, Visual Law tem tentado trazer, né? A melhoria na comunicação com os usuários dos serviços de justiça. Atos, resoluções que, por vezes, cheias de considerandos desnecessários, nós podemos fazer utilizando um documento de modo mais claro e objetivo, inclusive com o uso das imagens. Um QR Code com um pequeno vídeo demonstrando ou narrando o que pode ser feito, um gráfico, um infográfico. Esse vídeo foi realizado para melhorar a comunicação e aproximar o Poder Judiciário dos usuários dos serviços do sistema de justiça. Por isso, eu vou realizar algumas explicações em relação ao documento que foi enviado à senhora ou ao senhor por carta ou por mandado por meio do senhor oficial de justiça. Pessoa que eu peço que os senhores recebam com bastante educação e gentileza, porque se trata de um profissional muito importante para o funcionamento da justiça. Se os senhores receberam este documento, isso significa que alguém, conhecido ou não, propôs uma ação no Poder Judiciário para que os senhores façam ou deixem de fazer alguma coisa, paguem algum valor ou entreguem algo, entre outras possibilidades. Primeiro, a gente tem visto aí a quebra de uma barreira cultural muito sólida, com a absorção, a penetração desse valor e inovação dentro do Poder Judiciário. Eu acho que a gente pode acreditar isso ao legal design, ao emprego institucional do legal design por esses laboratórios. Acho que isso é um fator interessante a ser considerado. Essas novas ferramentas que aproximam o cidadão da justiça chegaram também à mais alta corte do país. Apostando em uma linguagem mais simples e atrativa, o STF criou em 2020 um novo padrão de informativo e o plenário virtual em evidência. Nós estamos comemorando hoje a edição do número 1000 do Informativo do Supremo. E a atual gestão do tribunal está lançando seu formato inovador, que será reproduzido daqui em diante. Esta edição especial de aniversário marca a entrega do projeto de modernização do informativo, priorizando a melhoria da experiência dos usuários e o uso de novas tecnologias. Em reuniões preliminares, antes de iniciarmos a gestão, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o próprio ministro Luiz Fux e os demais representantes da nova gestão, em que ele disse expressamente: pessoal, eu quero que o cidadão comum, o cidadão que não tem formação jurídica, o cidadão do interior do país, que ele leia os nossos produtos, que ele veja as nossas matérias, as nossas produções e ele entenda, que seja uma linguagem simples, acessível a todos. Aqui está mais explicado, né? Mais resumido, que ali a pessoa não ia ler aquilo tudo, não. Aqui já está bem melhor, bem mais explicado. Esse ficou bem mais fácil. De fato, ele se torna um pouco mais didático, traz um pouco para o olhar, de fato, da sociedade.
o direito ele foi feito para a sociedade, então de fato, olhando assim, obviamente, dá uma facilitada. Então, a partir de agora, a partir da edição número 1000 especial do informativo, que existe desde 1995, nós passamos a ter essa reformulação do conteúdo que se transformou, passou a ser simples, direto, intuitivo e voltado para melhorar a experiência dos usuários por meio das técnicas e dos conceitos de legal design. A nova edição, ela, além de apresentar o informativo tradicional, que são notícias dos julgamentos realizados, também passou a apresentar um novo serviço. E esse novo serviço, ele diz respeito ao plenário virtual. E nós intitulamos esse serviço como Plenário Virtual em Evidência, que são as sessões que acontecem por meio de ambiente virtual, ambiente eletrônico. Então, a publicação da obra na comunidade internacional está surtindo um grande efeito e ela também aplicou conceitos de design law, de legal thinking, para apresentar uma linguagem simples, direta, em língua inglesa e que usa efeitos visuais, como por exemplo com interação por meio de QR codes. O leitor pode clicar em ícones que ele já será redirecionado para outras questões específicas, como vídeos de julgamentos. Um dos eixos hoje do Supremo Tribunal Federal, na gestão do ministro Fux, é justamente essa questão da inovação, né? E o Supremo tem o Victor, que é um sistema que já agilizou assim, de forma enorme a forma como você processa, né, os recursos que chegam no Supremo, que o volume também é enorme. Então, o que, por exemplo, um assessor fazia em 1, 2 dias, hoje o Victor faz em alguns segundos. Apesar de a metodologia do legal design já ser uma realidade em boa parte do Poder Judiciário, a implementação efetiva dessas novas ferramentas percorre um longo caminho de adaptação. Hoje, muita gente sabe, mas a gente ainda está na bolha da inovação jurídica. Vamos esquecer que, né, o mercado de advogados, de prestadores de serviço, o judiciário, são áreas gigantescas, né? E tem muita gente que nunca ouviu falar e não sabe como é ainda. Então, é um desafio grande você levar essa cultura de olhar para o usuário antes de tudo. Eu posso resumir, o principal desafio é uma palavra simples, chama cultura. Eu acho que o primeiro desafio, e eu acho que se a gente conseguir quebrar essa barreira, todo o resto vai caminhar, que é justamente a palavra famosa que ficou, né, no mercado de inovação, que é a mudança de mindset, né, a mudança de pensamento, é a forma de você aceitar que as coisas mudaram, né? Existem muitas crenças, né, na área jurídica, de que você precisa de uma linguagem pomposa, de que você precisa de certas posturas. Eu sempre digo que o direito é uma área séria, é uma área que tem liturgia e é uma área que tem complexidade. A gente trabalha com conceitos muito complexos. Mas a gente não precisa de rebuscamento, a gente não precisa de dificuldade. Ninguém pretende aqui converter as decisões judiciais numa linguagem coloquial, absolutamente. Não, não é essa a ideia. A ideia é que sejamos mais claros e objetivos. Isso não vai afrontar a sua capacidade técnica enquanto advogado. Que diminuir um pouco o juridiquês, né, e a forma rebuscada de falar não significa extinguir, mas adaptar. Tem muita gente que acha que legal design é muita tecnologia, é muita, né, parafernália tecnológica. A gente não é um olhar para o humano, conecta com tecnologia também, mas começa pelas pessoas. A gente tem que focar no que as pessoas realmente precisam e não criar tecnologias por criar, não é isso. É você acompanhar aí o que há no mercado e ver e de uma forma também segura, né? Então, no começo nós tivemos sim resistências, algumas contundentes de que não conseguiam enxergar onde o projeto ia chegar.
Mas nós sabíamos que toda inovação, toda mudança, sem dúvida alguma, ela encontra algumas dificuldades iniciais, mas nós tínhamos muito a certeza e a confiança no projeto. Na visão dos especialistas, para superar esses desafios, o ensino do legal design precisa começar já no meio acadêmico para que o estudante de direito esteja preparado para este novo cenário. Em 2020, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo criou um laboratório de inovação para aprimorar a assistência judiciária. Por meio de uma pesquisa de campo que identificava o comportamento do usuário que buscava esse serviço, perceberam que era preciso mudar. Nós descobrimos que aquilo era muito, não tinha usabilidade, a experiência do usuário não era a melhor. Então nós decidimos reformular por completo essa chamada, digamos, para o cliente da assistência judiciária, mexer no site, mexer nos mecanismos pelos quais ele poderia obter as informações e ter acesso à assistência judiciária. O engajamento deles foi demais, pessoas chegaram a dizer, olha, a Faculdade de Direito foi ressignificada para mim, na verdade, exatamente por essa quebra desse paradigma que existe de burocracia, de rigidez, de linguagem, uma coisa que eu sempre bati muito, acho que nós somos muito egoístas em linguagem, nós falamos para nós mesmos, para os nossos pares, e depois reclamamos de receita de médico, né? Então, uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos em geral e para os alunos do laboratório é isso, né? Nós temos de nos comunicar, nós temos de nos fazer entender pela população em geral e não apenas para os nossos pares. Então, o retorno do alunado foi fantástico até aqui. Porque não vai adiantar a gente mudar o mercado, mudar quem já está estabelecido no mercado, quem já trabalha, que isso, sem sombra de dúvida, é até mais difícil. Quem já está há muitos anos trabalhando de uma determinada forma, né, trabalhando de uma maneira, você implementar essa mudança de cultura é mais difícil. Mas mudar a cabeça dos jovens, mudar a cabeça de quem está na academia, isso não só é mais fácil, como é essencial. A ideia é que a gente consiga efetivamente preparar as pessoas para que elas consigam se comunicar adequada e efetivamente resolver problemas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário ultrapassa a marca dos 70 milhões de processos que aguardam uma solução definitiva. Por esse motivo, além de estabelecer uma relação de transparência com quem recorre à justiça, o legal design se mostra como uma ferramenta de prevenção de conflitos. Quanto mais as pessoas entenderem os textos jurídicos, as decisões e teses, menos demandas elas levarão ao judiciário. Mas a gente esquece que essa legislação ela é destinada para a população, para o homem médio, como a gente costuma chamar dentro do mercado jurídico. E essas pessoas elas precisam entender as leis, elas precisam entender os contratos que elas manuseiam nas relações consumeristas, elas precisam entender os documentos aos quais elas são submetidas nas relações de dia a dia, nas negociações. Por elas justamente não entenderem, é que elas acabam tendo problemas e vão levar esses problemas para o judiciário e vai inchar cada vez mais a máquina judicial com a série de processos que poderiam ser resolvidos de forma extrajudicial ou de forma pacífica pela simples compreensão como um todo, né? O que a gente percebe muitas vezes no âmbito dos processos, inclusive nos juizados especiais, que as pessoas não compreendem bem qual é a decisão adotada e, às vezes, pior do que isso, não entendem o que elas têm que fazer quando recebem, por exemplo, um mandado de intimação. Quando as pessoas vêm até nós, ainda assim, temos a impressão de que todos estão inseguros. Então, essa situação nos faz refletir até onde a nossa comunicação, e quando a gente fala em comunicação, a gente fala em comunicação de todas as formas, né? Até onde essa comunicação realmente está sendo efetiva. O maior ganho dessa transformação que o legal design traz para o judiciário é a transformação em termos de engajamento dos juízes, servidores, com o serviço que é prestado. A ideia de aplicação da metodologia do design é garantir que essa substituição do suporte tradicional pelo tecnológico
também atenda a garantir à população uma justiça mais solidária, mais democrática, mais sustentável, né, mais empática, mais acessível. O maior ganho, para mim, é o ganho da prestação jurisdicional adequada à cidadania. Porque o judiciário ele não trabalha para si mesmo. O judiciário é além de um poder de Estado, um prestador de serviço. E ele presta o serviço para as pessoas.